Oi, eu sou a Clau. Oi, eu sou o Tico e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, literais! Estamos começando mais um episódio do podcast do Madonna Literal. Hoje com aquele assunto que vocês amam, que nós amamos, porque a gente aprende muito, que é o Desvendando. Mas antes de falar qual canção aqui, que vocês nem imaginam que a gente vai desvendar hoje, deixa eu chamar o Tico aqui pra entrar nessa jornada aí com a gente. Oi, literais! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Madonna Literal. E eu quero começar dizendo que eu adoro Desvendando. Mas eu não gosto do nome, amiga. Amigo, eu não consigo encontrar outro nome melhor. Você acredita? Porque realmente a gente tá bem literal. Literalmente a gente tá desvendando algo. Mas que... Gente, acho que você falou que a gente já pediu ajuda, né? Mas eu nem lembro. Vamos tentar de novo? Mandem um nome pra gente... Uma sugestão sobre essa série. Deixar esse quadro, essa série, chamem como quiser, com aquela cara de... Desvendando. É isso, gente. Olha, a gente vai tentar de novo, porque realmente, entendendo, vai ficar pior ainda. Entendendo Nossa, é ruim também. É muito ruim. Mas olha só, que música que a gente vai falar hoje? A música desvendada de hoje é uma música muito Mano, boa. Boa, ela é muito mais que boa. E ela tem uma história forte pro Brasil. Sabe qual é? Eu sei. Spanish Eyes é a música que a gente vai... Que não é... Deveria ter uma história forte na Espanha, né? Mas tem aqui no Brasil. Essa música, ela é muito boa. E eu posso falar com toda a tranquilidade que dentro da fanbase da Madonna, ela não é esquecida. Ela é desvendando. Ela é favorita de muitos fãs. Toda vez que a gente abre enquete, toda vez que a gente faz batalhas de canções e a gente coloca essa música, ela ficou pau a pau com Take a Bow ali. Ainda xingaram muito a gente, mas... Babado, Take a Bow. Take a Bow, cara. Vamos desvendar Spanish Eyes hoje. E isso só vai acontecer depois da vinheta. Madonna Literal. Pois é, crianças, eu acho fácil falar sobre Spanish Eyes, porque é de fato uma das minhas músicas preferidas. Você gosta, Clau? Qual é que é a sua relação? Ela é uma das minhas músicas favoritas da Madonna. Eu acho que com certeza ela tá no meu top 5. Eu não falo a ordem, porque eu sou libriana e minha ordem ela muda. Só não sai do primeiro lugar na Tem Willie Mers. Mas Spanish Eyes, se vocês forem no meu Last FM, vocês vão ver que eu não tô falando da boca pra fora. Você ainda tá no Last FM? Eu ainda tô, porque eu sou raiz. E assim, gente, Spanish Eyes, além de vocalmente... compositalmente, eu não sei nem se existe essa palavra, producionalmente, é tudo muito lindo, tudo nessa música casa. Se ela tivesse um clipe, não seria diferente. Se a Madonna já tivesse cantado alguma vez na vida essa música, com certeza seria uma das minhas performances favoritas, porque é uma música que toca muito em você, cara. Ela toca com todos esses quesitos que eu falei, da produção, da composição e dos vocais da Madonna. Ela canta assim com a alma, dá pra perceber, né? E você sabe, obviamente, né? Eu acho que todo mundo tem essa impressão de que aqui no Brasil essa música é mais preferida. É mais preferida. Eu não sei onde que eu vi alguém comentar que uma vez viu tocar em alguma novela. Foi essa música? Não, ou... novela não. Acho que foi Crazy For You, né? É, na verdade, tiveram só 2 músicas de Madonna na novela. Isso é papo pra outro episódio, que é interessantíssimo. Estranho isso, mas tudo bem. Mas Spanish Eyes tem uma vida aqui no Brasil, sim. Tem. É, e assim, você já falou da emoção que essa música traz. Eu acho que tem uma coisa que é do álbum Like a Prayer, que é uma coisa carregada de emoção. Acho que vem do período que a Madonna tava passando, que era o divórcio, né? Com Champagne. É, então, ali na verdade ela já tinha passado por tudo, né? Histórico de agressão, exposição dessa relação, as brigas dele com a imprensa, até pena de prisão, né? Rolou nesse final desse casamento. Então acho que toda essa emoção, toda essa turbulência que a Madonna passou nesse período, Ela depositou. reflete um pouco, né, nas composições de Like a Prayer. E assim, nas nossas pesquisas, eu achei que Like a Prayer, Cherish e Spanish Eyes, elas foram escritas logo na primeira semana de trabalho com Like a Prayer, com Patrick Leonard. E segundo uma declaração dele, eles escreviam tudo
tão rápido que era uma música por dia e não tinha mudança. Era a Madonna, inclusive, fazendo o vocal principal, gravava uma vez e era isso, cantou. Será que To That Was Part também não foi escrita porque também fala muito do relacionamento dela? Essa música também, um dia a gente puder desvendar, ela é pesada. Porque ela casa também ali com Spanish Eyes, sabe? Então essa pode ser também que tenha englobado aí, porque é muito profunda a letra, sabe? Eu acho que Spanish Eyes, ela colhe um pouco do legado que La Isla Bonita deixou. Parece irmã. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa mais pesada e mais profunda que La Isla Bonita. La Isla Bonita é ela muito também doce. envolve um pouquinho de uma coisa... Muitas crenças, né? Ela fala de Deus, ela fala de religião. É muito legal. Assim, os elementos hispânicos, né? Os elementos latinos, eles são muito presentes, né? Sim. A castanhola... Tem uma guitarra que é bem específica. Cara, essa música é muito linda. Eu fico arrepiada toda vez que eu escuto. Mas a Madonna tava mais arriscada nos vocais do que em La Isla Bonita. Com certeza. Né? Ela sobe mais o tom, ela solta mais a voz. Eu acho que era uma música que tinha grande potencial pra ser single. Se tivesse sido... Cara, tinha alcançado parece um pouco números aquela história bons. de Rescue Me, porque os vocais dela também, Rescue Me, ela arriscou bastante, né? E é uma música que não tem muita atenção também. É uma versão dance de Spanish Eyes, Rescue Me. Me lembra um pouco a forma como as duas foram tratadas e a forma como as duas são cantadas e gravadas, sabe? Mas Spanish Eyes, cara, ela tem um potencial enorme. Se um dia a Madonna cantar, que eu acho muito difícil, né? Mas ela cantou Nothing Really Matters, vai abalar, viu? Porque... dá pra fazer uma performance... essa música é muito bonita. Muito emotiva, né? É muito emotiva. Você consegue fazer várias coisas. A letra tem um significado muito ambíguo, na verdade. Assim, vários significados já foram dados pra essa letra, né? Violência referente a gangues, que era algo comum naquele cenário nos Estados Unidos. Tem, assim, um apelo pro público latino. A própria expressão Spanish Eyes se referindo à beleza latina, né? Porque o olhar castanho do latino tem uma sutileza profunda, que é o que... Enfim, é diferente de quem tem o estereótipo muito americano, é diferente do estereótipo da Madonna, por exemplo, então acho que por isso que desperta a atenção. Mas entre todos os significados que a letra traz, o que eu acho que tem mais sentido é que ela falava sobre HIV. E eu acho que faz sentido porque é em Like a Prayer que a Madonna prova muito o quanto ela é aliada Sim. da comunidade LGBT, colocando dentro do encarte o famoso... Aquele famoso panfleto de informações sobre o que era o HIV, como se contraía, como se prevenir. E então acho que faz sentido Spanish Eyes falar sobre isso, porque era a época que a doença estava sendo descoberta, disseminada, uma época sem informação. A Madonna, com o alcance mega popstar que ela tinha, usou a potência que é Like a Prayer pra divulgar informações sobre isso. Então acho que Spanish Eyes realmente pode ter esse assunto, porque era sim o que a Madonna queria falar naquele momento. Eu acho muito legal essas questões que uma música da Madonna você pode ter várias interpretações. Inclusive ela não gosta muito de explicar, pra que cada um tenha a sua... Tem a sua própria interpretação e faz muito sentido. O Spanish Eyes, ela tem esse toque, o cuidado e a sonoridade. É uma música um pouco melancólica, que sim, todos muito. os assuntos que podem ser atribuídos são assuntos tristes e que se você ouvir e pensar, você realmente sente, sabe, uma melancolia. Você sente te desperta algo a música. Eu acho isso muito legal. É triste, mas assim, ela te traz várias reflexões. E eu não consigo ver tantos artistas hoje em dia fazendo isso, assim, sabe? A Madonna, ela consegue ainda hoje trazer uma reflexão para vários temas dentro de uma música. E essa ideia dela te fazer interpretar da sua forma, ela não fala, tá errado desse jeito, tá errado do outro. É incrível. E eu acho que, na verdade, a interpretação que fala sobre HIV, eu acho que é a mais plausível por conta disso que eu falei, do engajamento que ela usou de Sim. Like a Prayer pra falar sobre o assunto, mas porque também foi nesse momento que a Madonna se tornou uma militante sobre esse assunto, e isso não é uma
não é passageiro, porque agora, até a Celebration Tour, ela Ela tá já falando tava sobre HIV. começando a mostrar que ela tava ali pra ser porta-voz, pra falar De uma mesmo, pra causa. ajudar e mostrar que tava tudo errado, entendeu? É, Foi porque 89, em a 90 ela já história- tava com os 2 pés na porta. A história do HIV é muito estereotipada pra comunidade LGBT, muito mais pros gays, assim. Foi tido em algum momento que isso era uma peste gay. Até hoje no Brasil a gente tem pastora dizendo que o HIV É um existe absurdo. porque é um castigo de Deus, é um entendeu? absurdo isso, gente. Então é interessante que nessa história, a Madonna começou lá em 1989, do final dos anos 80, a tentar entender o que era pra levantar a bandeira dessa causa. Então eu realmente acho que de todos os significados que a música pode ter, eu acho que falando sobre HIV faz muito sentido. E é muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. Uma pessoa que, no momento em que é considerada queridinha, popstar, arrisca o seu prestígio falando sobre um assunto que as pessoas não querem falar, que Eu estava lembro de uma completamente entrevista. ligado ao público gay. Eu lembro de uma entrevista que ela deu falando assim: as pessoas estão me acusando que eu sou HIV, que eu tenho HIV, que eu sou HIV positivo. Eu não sou, mas e se eu fosse? Eu seria tratada diferente? E você vê que é um assunto que é... Tipo assim, eu falei da Celebration Tour, né? A homenagem que teve para as pessoas que foram vítimas do HIV naquelas imagens do telão. E aqui a gente teve até a personificação do Brasil com as imagens do Renato Russo, do Cazuza e tudo mais. Ainda parece que é um assunto que incomoda. Pois é. E aí, então, a gente tá com 30 anos falando sobre esse assunto e ainda precisando de ajuda. Parece que você estagnou. Não teve um avanço. Por um lado, na ciência teve, mas pela percepção. Não, o avanço da- científico é é, óbvio. Inclusive, agora- o Brasil, ele é modelo no tratamento. Sim, agora, né? na cabeça das pessoas, parece Sim. que aquilo ali, eles se recusam a entender. Sim. Porque é fato, assim como a ciência avançou, a forma como as pessoas taxavam isso, ela avançou porque eles comprovaram tudo que... eles, na verdade, eles comprovaram como avançou na ciência, mas ao mesmo tempo, eles também tiraram todos aqueles julgamentos que era doença de gay, eles tiraram tudo isso, mas as pessoas parece que elas colocam... Preferem não elas entender, né? Elas não querem, pior que elas sabem que não é, Sabem, sim. mas elas querem continuar acreditando Sim. naquela mentira, sabe? Então isso pra mim é um absurdo. E a forma como a Madonna, ela falava com o coração, você pode ver todos os discursos dela, e até hoje... Gente, que outra cantora falou da forma como ela falou sobre as vítimas da AIDS em turnê, sabe? Depois de 40... Mano, ela tava celebrando 40 anos e ainda falando de um assunto que hoje em dia as pessoas parecem que ocultam. E ela tá ali falando, a gente precisa falar, gente, acorda. E eu não sei, eu não consigo ver outra artista tão importante e tão, assim, focada em mostrar a verdade, sabe? Eu não consigo ver outra. E mesmo que tenha sido, por exemplo, se é de fato o assunto de Spanish Eyes tenha sido tratado de forma metafórica tal, e ainda poeticamente, assim, polido nas palavras, mesmo sendo dessa forma, também teve discursos muito mais explícitos, né? Como o próprio encarte. Então, Sim. eu acho que de todas as interpretações que Spanish Eyes pode ter, eu acho que essa indo por esse caminho, é o mais plausível, eu acho, diante do que a Madonna mostra como postura de aliada dessas causas, entendeu? Bom, deixando esse assunto de lado, tá? Porque realmente eu gosto muito desse lance de que é muito pessoal, você pode também interpretar da forma que você quiser, e a Madonna dá pouca explicação sobre isso, né? Sim, que a com música certeza. sirva pra você do jeito que te convém. Assim como uma pessoa também pode interpretar para um crush. Espanhol. Um espanhol. E aí? Um latino. Você fez a sua viagem pra Espanha e se apaixonou por alguém em Barcelona. Eu vivi Olha isso. só, olha aí, olha só. Tá vendo como você pode interpretar do seu jeito? Eu tive uma paixão em Barcelona. Olha que Você chorava chique, ouvindo né? Spanish Eyes? Não. Que eu já ia falar, não associe música a isso. Não. Porque depois eu gasto a música e não quero ouvir. Gente, um conselho, não associem Não a crushes associem. e não coloquem como despertador. Também. Exato. É lei. Bom, gente, Spanish Eyes, olha, tinha tudo pra ser um single comercial, mas de certa forma, mesmo não sendo comercial, promocionalmente ele foi. Foi lançado, de fato, no mercado fonográfico da Espanha, um vinil
com o Spanish Eyes pra ser tocado nas rádios e tal. E, na verdade, já tava escrito Pray for Spanish Eyes. Isso é uma dúvida que muitos fãs têm. Eles não sabem se é Spanish Eyes ou Pray for Spanish Eyes. No álbum está... Spanish Eyes... Não, já teve dos dois. Essa Já é a houve confusão. dos dois. No álbum já houve das duas formas. Mas só saiu Spanish Eyes no álbum. Em E uma é como a tiragem gente do chama, álbum. né? É como a gente mas chama. é melhor, fica mais enxugadinho. É, e fica em melhor. uma tiragem do álbum saiu Spanish Eyes. E depois, em relacionamentos, houve essa outra escrita, Pray for the Spanish Eyes. Mas nos singles, todos os singles promocionais distribuídos, porque Spanish Eyes aparecia como lado B de vários singles. Express Yourself, O Father, aparecia como lado B desses singles, mas já como Pray for the Spanish Eyes. E nesse single promocional que eu falei que só foi distribuído na Espanha, era Pray for the Spanish Eyes. Eu acho que, de fato, o nome oficial da música é esse. Mas por ter saído uma vez, em uma tiragem em Spanish Eyes, acho que é o que acabou pegando. E é bem mais curto. E quando você coloca Pray for Spanish Eyes, parece que muda um pouco, né? Mas do talvez que, até quem não fique, conhece, não fique, fica tipo, mais forte o significado de que é por... que a letra fala sobre Fica, HIV. porque ela tá falando sobre orar, né? Então, tipo assim... Reza por essa pessoa. Exatamente. Então fica um pouco mais forte com Pray for Spanish Eyes. Tem fãs que escrevem Pray, tem fãs que escrevem só Spanish. Talvez, quando ela... isso é teoria, tá? Quando ela viu a primeira vez que saiu só Spanish Eyes, falou, não, gente. Coloca o Pray. Porque, enfim... Até porque também Like a Prayer. De Like a Prayer, que também é. Caramba! Tem que ter uma música com Pray no álbum Like a Prayer. Gente, como eu falei, um single promocional sobre dessa música foi distribuído na Espanha. Mas não é na Espanha que essa música fez mais sucesso, o que é muito engraçado. Essa música fez mais sucesso no Brasil, que não teve esse single promocional distribuído pras rádios, mas mesmo assim tocou essa música na rádio até hoje. Ai, eu escuto na Antena 1. Alfa FM não para de tocar essa Antena música. 1, Alfa. Cara, e é muito engraçado. Fã brasileiro da Madonna sempre fazendo tudo. Impressionante. Alguém... É o famoso Brazilians Do It Better. Não Cara, tem... mas alguém na época deve ter falado assim, gente, essa música da Madonna aqui, ó, ela vai lançar só na Espanha. Mas vamos tocar aqui no Brasil, que eu acho que vai ser boa. Foi alguma bicha que trabalhava na Alfa na época, não sei, na Band FM, não sei. Ficou. E ficou, ele acertou. Acertou muito. Ele acertou. Olha, gente, pra vocês terem ideia, existe um departamento, existe um instituto aqui no Brasil chamado ECAD. O ECAD, na teoria, ele cobra tributos de eventos e de transmissões, como rádio, como televisão, um imposto que é para ser repassado para gravadoras, que repassa a parte dos compositores das músicas. Então é um imposto musical, isso existe aqui no Brasil, a instituição chama ECAD. Em 2012, quando a MDNA tava chegando pra cá, tava rolando aqui, o ECAD fez uma lista sobre as músicas mais executadas da Madonna, as 30 músicas mais executadas da Madonna nos últimos 5 anos até então, ou seja, era de 2007 até 2012. E isso de acordo com os direitos autorais que eles recolhiam desse imposto que eu falei pra vocês. E Spanish Eyes, ela aparece nesse top 30 em 15º lugar, mas na frente só tem singles. Vogue, Like a Prayer, Express Yourself. Na frente só tem singles. A única música que não é single é Spanish Eyes. Nessa lista de 30 tem mais 2 músicas que não são singles. Tem Beat Goes On. Nossa. Não imaginava. Tem Hey You. Nossa, não imaginava mais ainda. Que aleatório. Não, e eu acho que isso apareceu porque também era uma proximidade da época do festival. Qual foi? O Live Earth? Live Earth. Que aí foi quando Hey You foi executada pela única vez. Eu gosto de Hey You, mas, cara, ninguém fala dessa música no filme. Não, mas eu acho que tem ela aparece Faz nessa sentido. lista porque teve o registro oficial disso. Então, houve uma cobrança, enfim. Sim. O ECAD divulgou em 2012 as 30 músicas executadas da Madonna de 2007 até 2012, que é na época de arrecadação deles nesse período. E Spanish Eyes estava lá em 15º lugar. E era a única música que não era single até essa posição. Isso é muito interessante, pra você ver como é queridinha dos brasileiros. Cara, pois é uma coisa que sai da bolha dos fãs, isso é legal.
E aí, mesmo assim, essa música ganhou vida aqui no Brasil, além Cara, da muito Madonna. legal. Porque se eu falar assim, pai, você conhece Spanish Eyes da Madonna? Eles vão conhecer, Eles porque vão eles conhecer. escutam a Alpha. Qualquer pessoa que escuta a Alpha, assim, nem precisa ser há tantos anos, porque toca até hoje. Toca até A hoje. pessoa conhece, então é uma coisa que saiu da bolha. Eu acho muito louco, eu acho E muito olha, e legal. se você reparar que de 2012, essa lista do ECAD é de 2007 a 2012. Spanish Eyes estava em 15º lugar. Só que a partir disso, não teve tantos singles assim quanto a Madonna teve até 2012. Então, se essa lista fosse refeita hoje, Spanish Eyes poderia aparecer novamente. É muito doido. E isso. até em posições mais altas. É, Interessantíssimo, é né? muito interessantíssimo. E há um caminho também que essa música tomou no Brasil, que é uma regravação cover. De quem? O quê? Ninguém sabia disso. Eu não mas sabia. fui Pera atrás. aí, por isso que eu Amor, gosto. Ai, por isso que eu gosto. eu fui Aqui, atrás não, até da cantora. Aqui, é como diz o Chico, se não for, como é que é? Se não for pra sair de casa, eu nem vou. É melhor mesmo, né? Se não for pra balar, eu nem saio de casa. Se não for pra sair de casa, eu nem vou. Isso realmente faz muito sentido. Ai, gente, falei totalmente ao contrário, mas é isso aí. Se amigo. não for pra balar, a gente nem começa. Mas olha só, eu quero já trazer essa informação pra vocês, dizendo tirem o preconceito da sala, tá? Porque existe no Brasil um ritmo muito importante pro norte, que é o Tecnobrega e o Tecnomelody. Exatamente. Muitas pessoas vão, inclusive entre os nossos seguidores, quando a gente posta alguma coisa que tem a ver com isso, assim, vai aparecer muita gente xoxando, achando ruim. Que feio, né? Descredibilizando, tirando sarro. Mas isso é importante para a movimentação cultural do Amazonas, do Pará, da região norte do Brasil. É um nicho de mercado que gera empregos e que as pessoas se identificam. Então não cabe aqui falta de respeito, levando em consideração o seu gosto. Você pode não gostar de Tecnomelody. Mas e você ok. precisa respeitar. Precisa respeitar, porque é um movimento que existe. E, como eu falei, uma cantora de Tecnomelody, ela, fã da Madonna, acabou contribuindo com a existência Cara, da a gente vida. vai ter que colocar no carrossel. O que? Essa cantora chama Rutiette, tá? Ela regravou a sua própria versão, né, de Spanish Eyes. É uma música muito buscada na internet, por esse nicho, né, pra galera que curte Tecnobrega. A Rutiette foi considerada durante muito tempo a rainha do Tecnobrega, e talvez um dos seus maiores sucessos seja essa versão de Spanish Eyes, que chama Amor da Minha Vida, Eterno Amor. Amei, gente. Depois a gente vai colocar lá no carrossel pra vocês verem. Eu acho que é um jeito de manter essa música viva, porque pela Madonna mesmo, essa música não tem um clipe, não tem um live. Toda vez que a gente tem que colocar em algum top 10, a gente tem que pegar a montagem. Triste, Madonna. Pois é, então, e aí ela pega e a cantora e faz a sua versão, então ela acaba passando pra frente, né? Sim, um sim. pouco do que o que a Madonna pensou e transformou em um produto, né? Um produto artístico, a Rutiette acabou levando pro público dela. Ela ali, foi né? ética. Foi ética. Arrasou. Olha, a Rutiette fez muito sucesso no final dos anos 90, tá? O primeiro álbum dela chama Ilha do Amor. E ela inovava nas apresentações. Era uma pegada meio Gabi Amarantos. Bem o que a Gabi Amarantos fez depois. E aí, mais ou menos em 2018, ela tava muito tempo sumida dos holofotes, dos palcos e tal. E ela foi encontrada numa situação meio de esquizofrenia na rua. Foi gravada por um fã e tal. Ela tava Nossa. passando por um problema super sério, psicológico. Ela tinha uma família cuidando dela, mas ela tava com síndromes, enfim, rolou um problema grandão na vida da Rutiette. Só que um fã achou ela na rua, em 2018, gravou, e aí foram atrás da família dela, e rolou um tratamento, aí ela voltou nos palcos. E eu tô contando tudo isso pra dizer que hoje a Rutiette, ela canta essas músicas no seu show. Ai, que tudo, gente. Vamos convidar ela pra uma festa do Madonna Literal, pra fazer um live. Canta a versão dela de Amor da minha Amor vida, da Minha Eterno Vida, Amor. Spanish Eyes, pela voz da Rutiette. Então, assim, realmente eu acho que não vale uma crítica sobre a origem dessa versão. Claro, porque as pessoas olham com um olhar preconceituoso Tecnobrega, Tecnomelody, As pessoas às vezes não conseguem absorver a arte, né? É muito chato isso. E né? assim, você pode realmente não gostar, pode não fazer sentido pra você, mas, cara, é importantíssimo na vida das pessoas que a Rutiette impactava, né? Exato. E uma pessoa com uma história que é difícil, assim, que teve um auge e depois perdeu tudo e agora tá tentando voltar, ela usa esse tipo de
ela usa isso pra se reconectar com os fãs dela novamente. Então, muito legal. Maravilhoso. Parabéns, o Tietes. Não sei se você sabia que nós, do Madonna Literal, tínhamos esse conhecimento de que a gente conhece a sua versão de Spanish Eyes, Amor. Da minha Amor vida, da eterno minha amor. vida. Acho que vale a gente pôr no carrossel, né? Claro, cara. Bom, e assim, deixando a Ruchette de lado, né, falando mais da composição de Spanish Eyes, em 2024 vazou uma demo de Spanish Eyes. Na verdade, existia uma fita demo de Like a Prayer que foi leiloada, e aí dentro dela tinha uma gravação de Spanish Eyes, que ela tem um pouquinho de diferença na letra, inclusive um verso a mais. Então, não, a versão que a gente tem no álbum não é 100% a que foi escrita, tem um pouquinho. E o demo tá aí na internet, né? A demo tá aí na internet, dá pra você achar, dá pra você ver esse verso a mais que foi feito na gravação original. E eu sei que a gente sempre vai sofrer que essa música nunca foi cantada ao vivo, mas na era da inteligência artificial, um canal chamado Gularta Studios fez a versão de Spanish Eyes. Dá pra ter um gostinho. Com a voz atual da Madonna. Não brinca. Goulart Studios. Ele tava fazendo essas coisas como se fosse um pré-ensaio pra Celebration A gente Tour. ainda não sabia de nada. A gente não sabia de nada. Mas ele criou versões da Madonna com a voz mais atual dela, inclusive Spanish Eyes, que nunca tinha sido cantada ao vivo. Então esse é o único alívio que a gente tem, né? O único carinho que a gente tem em relação a isso. A gente talvez nunca escute essa música ao vivo. Mas essa pessoa, esse canal, esse estúdio, deu um pouquinho dessa sensação pra gente. Ai, muito mano, bom, né? Muito bom. Gente, vão escutar no canal do Gularta Studios essa versão da voz atualizada pra um live de Spanish Eyes, porque, tipo, é muito bom. Show. Na verdade, a gente sai daqui com duas lições de casa, né? Vai escutar a versão da Ruchette e vai escutar esse live do Gularta Studios de como seria Spanish Eyes cantado agora. Na verdade, ele criou isso pra Celebration, né? Como seria cantado na Celebration. Incrível, gente. Tá muito bom, gente. Eu não sei se você lembra também, sempre viraliza nas redes sociais um cartoon que tem vários desenhinhos, assim, que você precisa adivinhar nome de alguma coisa através desses desenhos. Esse cartoon é feito por um brasileiro, o arroba dele é Abner D'Angelo. E na época da Celebration de Copacabana, ele fez uma dessas ilustrações com coisas que se referiam a nomes de músicas da Madonna. E na verdade só apareceu, a maioria são singles, né? Tem Candy Shop, na verdade, mas também tem Spanish Eyes, que tem 2 olhinhos segurando a bandeira da Espanha. É bem bonitinho. Vamos deixar aqui no carrossel pra quem quiser brincar, adivinhar. E foi isso, é uma história de uma música que poderia ter rendido muito mais. Se ela fosse um single, a gente teria um desvendando de 1h30, assim. É tão amada por fãs também, né? Sai da base dos fãs, então é uma música de muito potencial mesmo. Madonna, só você não viu, Madonna? Pois é, eu acho que pra música ter sido citada, né, na lista do ECAD, como eu falei, é porque ela ultrapassou muito a bolha dos fãs. Eu acho que ela conquista muito entre os fãs, mas fora também, assim. Sim. Fora também. Principalmente quem ouvia, quem consumia música naquela época, no começo dos anos 90 e tal. E na verdade, assim, quem hoje tá ouvindo a Alpha FM, que é onde mais toca... Antena 1 também. Aqui em São Paulo, que é onde mais toca essa música, não é exatamente o público da Madonna. Então, realmente, sai fora da bolha. Sai fora da bolha. Mas rola, obviamente, um desejo de nós, fãs da Madonna, de ter visto mais vida pra essa música que tinha muito potencial. E é uma pena que a Espanha, que teve um começo do trabalho dessa música com um single promocional lá, não aproveitou tanto quanto a gente, que nem teve isso. Mas a gente fez justiça pra ela, isso não é que importa, né? Olha que E legal. com o nosso Desvendando, inclusive. Olha aí, tá vendo, gente? Amei saber. E é isso, gente. Desvendando. São 3 lições de casas. Escutem a versão da Ruth Ética. Rutiette. Agora eu vou chamar ela assim. Escutem também a versão do canal. Gularta Studio. A gente vai deixar... E nos ajudem a link. escolher um novo nome para este quadro. Ah, sim! Por favor. Cara, e também aproveitem o carrossel, né? A postagem que a gente faz sobre... Com alguns spoilers do assunto, né, que a gente traz aqui. E aí comentem também qual é a relação de vocês com o Spanish Eyes. Se vocês gostam, se Só vocês vai não ter gostam. elogios, eu tenho certeza. Qual é a lembrança que vocês têm. Quem falar que não gosta, eu vou apagar o comentário. E é isso aí. É isso, amiga. É isso, amigo. Amei saber muitas coisas. Comentem também qual música, qual clipe, qual assunto da carreira da Madonna vocês querem que esteja aqui nós em
entremos nesse universo e desvendamos seria pra muito você. legal se as pessoas sugerissem mais músicas pra gente fazer desvendando, né? Isso, exatamente, gente. Sugerissem. Eu gostaria que vocês sugerissem, né? Mais músicas pra gente aí pra fazer gente. Com desvendando. certeza a gente vai estudar muito e trazer o máximo possível de informações pra vocês. E é isso, literais. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Beijo. Oh my God. Beauty's where you find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Okay, I'm done.